Você sabia que lá no espaço, neste exato momento, agora, tem um telescópio tentando tirar fotos de 200 milhões de anos após o Big Bang? Isso mesmo, tirar fotos do passado. Ele é o famoso James Webb. É um super tecnológico telescópio que está sendo utilizado para que nós possamos entender melhor o início do universo, como tudo começou. Mas como é que ele faz isso? Vem comigo, eu te conto isso e um pouco mais. Eu sou o Luiz Henrique e esse é o canal Exploração Científica. Vira e mexe, nós vemos aí nas mídias, na internet, fotos de estrelas, galáxias, planetas, enfim. A maioria dessas fotos são tiradas do telescópio Hubble. Ele já era um telescópio muito bom. Ele fica a 540 km de altitude, acima da nossa atmosfera. E é justamente por isso que ele consegue fotos tão nítidas e detalhadas, porque não tem interferência dos gases da nossa atmosfera. Graças à sua posição privilegiada, o telescópio Hubble, desde o seu lançamento em 1990, vem observando galáxias a bilhões de anos-luz da Terra, ajudando os cientistas a entender melhor como funciona o universo e como ele começou. Com mais de 30 anos de operação, o telescópio Hubble continua funcionando e muito bem. Ele nos envia dados e imagens que inspiram tanto a ciência a continuar, como também a arte. Olha essa imagem dessa poeira estelar. Fala comigo se não é uma boa de uma belezinha. O Hubble, apesar de ser um projeto que nos entrega muito, ele já é antigo, tem tecnologias ultrapassadas, sistemas muito simples. Já o seu sucessor, o James Webb, ele sim é muito mais aprimorado, muito mais sofisticado. A ideia surgiu lá em 1996, quando um comitê de pesquisadores e cientistas se reuniram e levantaram a ideia. Mas, como é de praxe, qualquer coisa da academia, a aprovação da ideia só ocorreu um ano depois. E a sua construção demorou nada mais, nada menos do que 20 anos, sendo que ele foi lançado somente no Natal de 2021. O James Webb é o maior e mais complexo telescópio que a humanidade já desenvolveu. Ele tem 24 metros de comprimento e 12 metros de altura, sendo que desses 12 metros, 6 metros são só dos seus espelhos. Graças à sua posição privilegiada, o telescópio Hubble vem desde o seu lançamento em 1990, observando galáxias a bilhões de anos-luz da Terra, ajudando os cientistas a entender melhor o nosso universo e também como ele começou. O James Webb foi lançado em dezembro de 21. Já em janeiro de 22, ele já estava na órbita onde ele iria seguir. É o ponto que os cientistas chamam de Lagrange 2, ou L2. É um local onde fica ali por volta de 1.500.000 quilômetros da Terra. Dá mais ou menos 4 vezes a distância entre nós daqui até a Lua. É um local onde temperaturas chegam a menos 200 graus Celsius, cara. Pois é, eu sei. Bem longe e bem frio também. A sua função é tentar capturar imagens das primeiras estrelas, galáxias, planetas, como eles começaram e como eles estão se desenvolvendo até hoje. Além, é claro, de tentar estudar um pouco mais sobre os buracos negros. O telescópio James Webb, ele é muito cabuloso. Não como um time qualquer de futebol por aí que se autotitula assim. Ele é poderoso mesmo. Ele possui 3 modos de espectrógrafos de infravermelho que são capazes de capturar os primeiros raios de luz que estão vagando no universo desde os primeiros momentos do universo. E ainda melhor, ele consegue formar essas imagens mesmo que haja interferência na direção, como gases ou poeiras. James Webb ele é um telescópio de infravermelho. Isso quer dizer, ele tem ali lentes, módulos capazes de capturar e renderizar raios de luzes que vão além do nosso espectro visível, que é basicamente o comprimento de onda, o comprimento da luz, que o olho humano consegue enxergar, mais especificamente abaixo do vermelho. Eu falei um pouco sobre o motivo disso e por que isso acontece no vídeo de Redshift Cósmico. Se você quiser saber um pouco mais, vai lá e confere que também tá bem legal. É mais ou menos a mesma tecnologia que os bombeiros utilizam para resgate em meio a fumaça ou fogo. Essas super lentes do telescópio James Webb, eles ajudam a capturar as imagens das estrelas, dos planetas, mesmo que eles estejam em uma nuvem de gases, uma nuvem de poeira. Ou ainda que eles estejam a muito distante da Terra, milhões e milhões de quilômetros da Terra, ou há muito tempo atrás. Os espelhos do James Webb são cobertos por uma fina camada de ouro, por volta ali de 1000 átomos. Sim, átomo é uma medida de comprimento. E sim, 1000 átomos é praticamente nada. Ainda, essa fina camada de ouro serve para otimizar a capacidade de reflexão desses espelhos. Esses espelhos foram desenvolvidos com a maior quantidade de detalhes, buscando a perfeição para que fosse possível capturar a maior quantidade de informações com o menor nível de interferência possível. E para isso, os espelhos e as lentes precisam estar em temperaturas extremamente baixas, para que eles consigam capturar os mais fracos sinais de calor vindo das partes mais distantes do universo. Por estar lá no espaço, o telescópio não tem uma forma de se proteger contra a radiação, diferentemente de nós aqui, que nós temos a atmosfera. Daí foi construído um escudo solar.
Ele protege o telescópio de radiações vindas do Sol, da Terra e da Lua também. Ele é composto de componentes metálicos e que tem um fator de proteção solar de mais ou menos 1 milhão. Eu tenho certeza que tem gente por aí que iria adorar esse protetor solar. Mas vamos lá, como é que esse telescópio funciona? Ele possui alguns espelhos maiores, um conjunto deles, que consegue captar os raios infravermelhos do universo e ele reflete para um espelho secundário. Ele direciona para alguns dispositivos que conseguem analisar e tirar algumas informações desse raio de luz, como espectro, intensidade, comprimento de onda, e é a partir daí que nós conseguimos medir diversas coisas, como idade, distância, em alguns casos até mesmo do que são feitos os corpos celestes que emitiram esses raios de luz. Em agosto de 2024, o James Webb conseguiu registrar uma imagem do conjunto de galáxias chamado El Gordo. Nós antes já tínhamos conseguido tirar uma imagem dela, e lá em julho de 23. Porém, dessa vez, muito mais nítida, com muito mais detalhes, a gente conseguiu identificar muito mais galáxias. Essa imagem, por exemplo, é um registro de como o universo era há 6,2 bilhões de anos após o Big Bang. Lembrando que hoje nós estamos em 13,7 bilhões de anos. Esses aí que estão aparecendo na tela são os registros das primeiras imagens do conjunto de galáxias chamado SAMCS0723. Você pode ver que o da esquerda é a foto tirada pelo telescópio Hubble e o da direita é a tirada pelo telescópio James Webb. Fala sério. Muito melhor. E ainda mais, esse conjunto de galáxias tem apenas 26 mil anos-luz. É muito pequeno. Só um quarto da nossa galáxia da Via Láctea. 26 mil anos-luz. É nada. Esse conjunto de galáxias não é apenas bonito, ele também é muito interessante. Ele sofre o efeito de um fenômeno chamado lentes gravitacionais, que é muito legal também, por isso eu farei um vídeo no futuro. E o mais interessante é que o Einstein já tinha previsto isso há muito tempo atrás. E nós só conseguimos presenciá-lo hoje, graças à super tecnologia que nós temos. O cara era fera mesmo. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui. Não se esqueça de curtir, comentar e compartilhar com alguém que tu acha que também vai se interessar sobre esse assunto. E caso você se interessou sobre essa história e gostaria de ouvir algumas outras, se inscreva aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Muito obrigado e eu acho que eu te vejo numa próxima.